peguei aqui pensando como é difícil para muitas pessoas passar um mês com dignidade, porque a maior parte das pessoas tem uma vida financeira muito escassa. E eu, por muito tempo, tive uma vida financeira muito escassa. E hoje, assim, eu tenho entendimento de que um pouco dessa situação vem de que a gente tem crenças limitantes. Muitas vezes a gente não acredita que a gente é capaz ou merecedor de ganhar um pouco mais. E aí a gente vive nesse ciclo vicioso de trabalhar em empresas que pagam pouco e que você demanda, que você troca sua hora, né? Que você troca sua hora, seu tempo, sua vida por dinheiro e pouco dinheiro. Eu também sei que muitas pessoas também não querem se qualificar, e aí isso deixa elas também nesse ciclo, permanecendo nesse ciclo vicioso. E assim, por muito tempo eu me conformei ganhando pouco. Eu lembro que na época eu acho que o salário mínimo era assim, mais ou menos R$ 800, e eu ganhava R$ 1.200, e eu já tinha minha filha, a minha primeira filha, né, minha filha mais velha, já tinha minha filha, e eu não entendia por que eu não conseguia sair daquele ciclo. E nessa época eu tive acesso a um livro que eu acho que muita gente conhece, que é o Pai Rico e o Pai Rico, Pai Pobre, do, não sei se é Robert Kiyosaki, eu não tenho certeza agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas esse livro foi o primeiro livro que eu li que fala de crenças, né, de pensamento, essas coisas, relacionado à crença limitante também, né. Faz muito tempo que eu li ele, mas eu lembro que na época teve um impacto muito grande sobre tudo que eu entendia da vida, sobre comportamento, assim. E ali, após a leitura desse livro, destravou em mim, né? Essa chave aí virou em mim. E eu comecei a pensar um pouco diferente, só que ainda foi difícil sair do ciclo. Tá, mas aí como é que você conseguiu sair? Você leu o livro e pronto, e a sua vida mudou? Não, minha vida não mudou. Mas o meu pensamento mudou. E assim, né, como tu pensas, tu és. E ali, a partir dessa minha mudança de pensamento, eu comecei a perceber que eu precisava criar novas oportunidades para que eu conseguisse sair daquele ciclo, daquele valor. Então eu comecei a me imaginar ganhando mais dinheiro, comecei a pensar o que eu poderia fazer para ter mais dinheiro, comecei a entender o que era ativo e o que era passivo, porque eu tinha um carro velho, não tinha casa para morar, mas eu tinha um carro velho. Eu tinha um carro velho que consumia todo o meu salário e, graças a Deus, né, eu morava com meu pai e quem pagava o aluguel era ele e só Jesus sabe como eu vivia. Nem me faça essa pergunta difícil, que hoje olhando para trás eu não sei não. Eu não sei como sobrevivia não. Mas, né, tô aqui, firme e forte. Então, a partir dali, qual foi a decisão que eu tomei? Eu decidi que eu precisava de uma casa própria. Só que ganhando um salário mínimo, como é que você ia conseguir? Difícil, né? Mas eu precisava conseguir. E ali eu decidi que o primeiro passo era sair do aluguel, que a gente nunca teve casa própria. E na minha cabeça eu ficava me questionando como que isso ia acontecer, como que isso ia acontecer se eu ganhava um salário, um pouco mais de um salário mínimo, a gente pagava aluguel. E apesar de na minha cabeça eu não encontrar essa resposta, eu fui criando pensamentos que hoje, né, hoje a gente fala que é fazer visualizações, isso aí.
E na época eu não tinha consciência que era isso, óbvio, eu não tinha lido nada sobre isso, mas logo na sequência eu li um livro que era O Segredo, também bem na sequência. Eu comecei a me interessar muito por esses assuntos e aí eu li esse livro O Segredo também. Ó, já tenho dicas de 2 livros aqui que fez essa mudança de paradigma na minha mente. Tá pingando minha torneira. E aí eu li esse livro O Segredo e eu fiz na época visualizações, não fiz o quadro dos sonhos, mas eu fazia visualizações. E eu me imaginava já morando na minha casa própria, construindo. E assim, como foi? Isso aí foi acontecendo. Eu lembro que eu desejava tanto, tanto ter minha casa própria. Eu não sabia como ia acontecer, mas eu tinha certeza que ia acontecer. E aí eu lembro que uma amiga minha, na época, estava vendendo um terreno. A gente tem esse terreno ainda, né? E é um terreno na periferia. Era um lugar que estavam começando umas construções. Aqui em São Paulo tem bastante nas periferias, né? Construções irregulares, digamos assim, né? E aí na época ela estava vendendo esse terreno porque os filhos dela não queriam vir para esse bairro que era mais afastado. Era um bairro mais distante, onde a gente estava acostumada a morar. E aí eu falei, não, eu vou lá ver. Se eu gostar, eu fico. E eu pensando, meu Deus do céu, eu vou pagar como isso aí, se eu gostar. Mas enfim, daí eu vim, eu gostei. Não me perguntem por que eu gostei, que na época eu também não me lembro, mas eu acho que foi porque eu não tinha outra opção. Eu acho que eu vi ali a oportunidade que eu estava desejando, que eu estava sonhando, né? Eu pensava tanto assim, meu Deus, eu preciso dar um lar para o meu pai, para minha mãe, eles vão envelhecer e como é que a gente vai ficar trabalhando, pagando aluguel? Como vai ser daqui para frente? Porque minha mãe já estava, ela não era velha, mas como ela tem algumas comorbidades, tem uma questão de saúde, eu me preocupava muito com isso, né? Eu tinha uma filha pequena e eu pensava sobre isso, em ter um lugar, porque na minha cabeça era assim, nossa, se tudo der errado e eu tiver uma casa para morar, pelo menos um arroz e feijão e a comida eu vou conseguir ter garantido para minha filha. E aí sim, aí eu fiz uma proposta para essa minha amiga e ela aceitou. Eu lembro que na época eu também não tinha o dinheiro para pagar ela, mas a minha mãe fez um empréstimo, minha mãe era pensionista, e aí minha mãe fez um empréstimo nesse benefício que ela tinha. E aí a gente pagou esse terreno para essa minha colega, minha amiga na época. E aí a gente começou a pensar como que ia construir a casa. E também foi um desafio, porque a gente ganhava todo mundo pouco. Aí a gente fez uma loucura, fizemos uma dívida. E aí nessa época que a gente conseguiu comprar o terreno, a gente fez um combinado, a gente se uniu, meus pais já eram separados, mas aí a gente se uniu, o meu pai, meu irmão, eu, minha mãe, e aí a gente fez um combinado de construir um cômodo com banheiro e a gente morar, para deixar de pagar o aluguel. Então a gente ia todos juntos sair do aluguel. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu construir uma casa e eu vou achar a foto e vou colocar aqui para vocês, porque eu tenho em algum lugar, eu tenho uma foto dessa casa de quando a gente se mudou, né, do dia que mudou. Quando a gente entrou nessa casa, gente, eu vou falar que Deus abençoou, porque a gente eram 2 casas, né? Eu morava com meu pai, minha mãe morava só, então a gente tinha 2 geladeiras, 2 fogão, né? Porque ela da casa dela, né? E o meu pai e da nossa casa. E a gente tinha muitos móveis. E a gente socou, vou falar que a gente socou tudo dentro de um quarto. Era um quarto e uma cozinha, né? A gente socou tudo dentro do quarto que deu, dentro da cozinha. O que não deu foi pra cima da laje. Aí choveu, caiu um pé d'água nesse dia, que eu digo que foi a chuva da bênção. E a gente, tudo que molhou, a gente perdeu tudo. Aí foi tudo pro lixo, mas a gente estava feliz. Apesar de tudo, a gente estava feliz. E a gente ficou, sei lá, uns 2, 3 anos nessa casa, sem reboco e ali bem precário, mas juntando mais dinheiro para começar dali. Então, para quem chega hoje no vídeo,
e ver lá o terreno que a gente mostra, as casas que a gente mostra, bem acabada, coisa mais chuchuzinho, né? Que eu gosto de falar que tá um chuchuzinho. Não sabe, não tem ideia de como foi o nosso começo. Foi desafiador, foi dias de glória, dias de choro, mas é inspiração para alguém, né? Eu queria contar essa história aqui já há muito tempo, mas eu não tinha coragem. E hoje, mesmo com pouca coragem, eu tô aqui, ainda com receio dos julgamentos, porque sempre vem, mas para dizer que a gente conseguiu, apesar de tudo, a gente conseguiu e estamos aqui. Estamos aqui para contar essa história, para poder inspirar as pessoas a acreditar, a continuar sonhando e pensar que sempre vai dar certo, porque eu aprendi na minha experiência de vida, nos quase 45 anos, que a gente precisa colocar o pé e Deus vem com o chão. E espero que essa história possa ter impactado alguém, possa ter tocado alguém e motivado a sonhar também, tá bom? Então fiquem todos com Deus e a gente se vê aí no próximo vídeo. Eu vou fazer outro vídeo do terreno, né? Logo mais a gente vai começar a horta lá e eu quero registrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Bye, bye!